Salmo, capítulo 10. Por que estás ao longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos da angústia? Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre, que sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. Porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma, bendiz ao avarento e renuncia ao Senhor. Pela altivez do seu rosto, o ímpio não busca a Deus. Todas as suas cogitações são que não a Deus. Os seus caminhos atormentam sempre. Os seus juízos estão longe da vista dele, em grande altura, e despreza aos seus inimigos. Diz em seu coração: não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. A sua boca está cheia de maldições, de enganos e de astúcia. Debaixo da sua língua há malícia e maldade. Põe-se de emboscada nas aldeias, nos lugares ocultos mata o inocente, os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Arma ciladas no esconderijo, como o leão no seu covil, arma ciladas para roubar o pobre, rouba o pobre, prendendo-o na sua rede. Encolhe-se, abaixa-se para que os pobres caiam em suas fortes garras. Diz em seu coração: Deus esqueceu-se, cobriu o seu rosto e nunca isso verá. Levanta-te, Senhor. Ó Deus, levanta a tua mão. Não te esqueça dos humildes. Por que blasfema o ímpio de Deus, dizendo no seu coração que tu não o esquadrinharás? Tu o viste, porque atentas para o trabalho e enfado, para o retribuir com as tuas mãos. A ti o pobre se encomenda, tu és o auxílio do órfão. Quebra o braço do ímpio e malvado, busca a sua impiedade até que nenhuma encontres. O Senhor é rei eterno, da sua terra perecerão os gentios. Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos, confortarás os seus corações, os teus ouvidos estarão abertos para eles, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem da terra não prossiga mais em usar da violência. Amém. Até aqui a palavra de Deus. O que dá sentido à vida e a tudo aquilo que você faz neste mundo é o conhecimento que você tem de que uma coisa é diferente da outra. Você tem esse conhecimento de que uma coisa é diferente da outra. No primeiro momento isso pode parecer um tanto quanto idiota, mas não é. Qual é a diferença entre você ter um emprego e estar desempregado? A diferença é que, tendo um emprego, você pode sustentar a si mesmo e a sua família. Você pode dar conforto a si mesmo e a sua família. Enquanto que, estando desempregado, você não pode fazer nenhuma coisa nem outra. Você não pode nem sustentar e nem dar conforto a si mesmo e a sua família. É isso que dá sentido a todo o esforço que você faz para trabalhar quando você não quer trabalhar. Você percebe a diferença entre estar empregado e estar desempregado. Quando você não consegue mais perceber a diferença entre ter um emprego e não ter um emprego, você se torna indiferente. Você se torna apático. E poucas coisas são mais danosas para qualquer um de nós do que a indiferença. Do que não saber a diferença entre, por exemplo, ter um emprego e não ter um emprego. Ou não fazer questão de saber a diferença entre ter um emprego e não ter um emprego. A indiferença, ela é completamente destrutiva. Quando nós nos tornamos indiferentes, quando nós não mais nos importamos em diferenciar entre algo bom e desejável e algo ruim e não desejável, nós destruímos a nós mesmos e a todas as pessoas que estão ao nosso redor. Quando nós nos tornamos indiferentes, nós destruímos a nós mesmos
e a nossa família. Nós servimos a um Deus que odeia a indiferença. Nós servimos a um Deus que se gloria em fazer diferença entre um tipo de pessoa e outro tipo de pessoa. Nós servimos a um Deus que se gloria em diferenciar entre aqueles que o obedecem e o buscam e aqueles que o desobedecem e desprezam. Nós servimos a um Deus cuja glória está em diferenciar entre os oprimidos e os opressores. Nós servimos a um Deus que se gloria em diferenciar entre aqueles que sofrem a injustiça e entre aqueles que fazem a injustiça. Nós servimos a um Deus que odeia a indiferença. Mas, por vezes, Deus nos parece indiferente. Nós sabemos que Deus odeia a indiferença, mas, por vezes, Deus nos parece indiferente. Muitas vezes, você vai ter a impressão de que para Deus não existe diferença entre obedecê-lo e desobedecê-lo. Muitas vezes você vai ter a impressão de que para Deus não existe diferença entre buscá-lo e desprezá-lo. Entre ser oprimido e oprimir. Entre sofrer a injustiça e fazer a injustiça. Por vezes, você vai ter a impressão clara de que Deus se tornou completamente indiferente. Talvez esse seja o teu sentimento agora. Talvez você esteja vivendo uma circunstância em que você sinta isso diariamente. Que Deus é indiferente. Talvez seja essa impressão que você esteja tendo agora mesmo acerca de Deus, de que Deus é indiferente, de que para Ele tanto faz como tanto fez. De que para Ele não tem nenhuma diferença entre obedecê-lo e desobedecê-lo. Todas as vezes que os filhos de Deus começam a ter esse sentimento acerca de Deus, de que Deus é indiferente, todas as vezes que os filhos de Deus começam a ter essa impressão de que Deus é indiferente, nós corremos o risco de nos tornarmos nós mesmos indiferentes. Quando nós temos a impressão e o sentimento de que Deus é indiferente, nós corremos o risco de nos tornarmos indiferentes. Eu não falo nos tornarmos indiferentes também, porque Deus não é indiferente. A nossa impressão dele é que ele é indiferente, mas na verdade ele não é indiferente. Como nós vamos ver no decorrer dessa pregação, aquilo que nós percebemos como Deus sendo indiferente, na verdade, é a graça e a misericórdia dele trabalhando a nosso favor e a favor dos pecadores. Deus nunca é indiferente, mas muitas vezes nós vamos ter a impressão de que ele é indiferente. E se você de fato acreditar que Deus é indiferente, você corre o sério risco de se tornar indiferente. E se você se tornar indiferente com relação a Deus, duas coisas vão acontecer. Você vai deixar de obedecer a Deus. Porque se para você percebe que para Deus não existe diferença entre obedecê-lo e desobedecê-lo, para que você vai obedecê-lo? Não faz sentido. Se para Deus não existe diferença entre obedecê-lo e desobedecê-lo, para que a gente vai sofrer para obedecê-lo? É melhor desobedecer a Deus, já que ele não faz diferença entre um e outro.
Essa é a primeira coisa que vai acontecer. Você vai desobedecer a Deus. Você vai deixar de obedecer a Deus. E a segunda coisa que vai acontecer com você é que você não vai mais orar a Ele. Porque qual a razão que você oraria a um Deus indiferente? Porque você buscaria a ajuda de um Deus que é indiferente. É mais fácil buscar ajuda no pecado. O Salmo 10 nos ensina que jamais devemos nos tornar indiferentes com relação a Deus, ainda que nos pareça que Deus seja indiferente. O Deus no qual nós cremos e ao qual servimos jamais é indiferente, exatamente porque, como nós afirmamos antes, a sua glória está em fazer diferença entre aqueles que o obedecem e buscam e aqueles que o desobedecem e o desprezam. Então, não deixe que a tua falta de paciência te dê a impressão de que Deus se tornou indiferente, porque Deus jamais é indiferente. Em vez de ceder diante da indiferença, tornando-se desobediente a Deus e deixando de orar a Ele, se esforce ainda mais por obedecê-lo e ore com muito mais ousadia a Ele. Jamais deixe de obedecer e orar a Deus por pensar que Ele é indiferente, porque indiferente Deus jamais será. Os 11 versos do Salmo 10 nos ensinam que jamais devemos deixar de obedecer a Deus por pensarmos que Ele é indiferente. E qual é a circunstância que normalmente será o gatilho que nos fará pensar que Deus é indiferente? O primeiro verso nos responde. Por que estás ao longe, Senhor? Por que te esconde nos tempos de angústia? O gatilho que nos faz pensar que Deus se tornou indiferente é o silêncio de Deus. É a ausência dele quando mais nós precisamos dele. É o silêncio de Deus nos tempos da angústia. É a ausência de Deus nos tempos da angústia. O salmista pergunta para Deus: por que estás longe, Senhor? Parece que o Senhor está se escondendo quando mais eu preciso de Ti. Por que o Senhor se esconde nos tempos de angústia? Eu estou sofrendo, eu preciso da ajuda do Senhor, eu preciso da libertação do Senhor, mas parece que o Senhor fugiu. Só o Senhor pode me ajudar e o Senhor fugiu. O Senhor se escondeu. Eu oro, e o Senhor não faz nada, o Senhor permanece em silêncio. Você já experimentou isso? Passar por tempos de angústia e orar a Deus, parece que Ele é indiferente. Ele fica em silêncio. Ele não faz nada. Parece que Ele se escondeu. Em vez de Ele estar junto conosco, parece que Ele se ausentou, Ele fugiu. Não é a presença dEle que está conosco, mas é a ausência dEle. Deus é o único que pode te proteger e te ajudar. Mas onde Ele está? Ele está longe. Ele se escondeu. E você ora a Ele continuamente, mas parece que Ele não está nem aí para as suas orações.
não há resposta da parte dele, apenas o silêncio, apenas a ausência. A ausência e o silêncio de Deus nos tempos da angústia pode nos levar a pensar que Deus se tornou indiferente. Deus não está nem aí para mim. Eu estou sofrendo, eu estou chorando, e Deus nem se importa com isso. Mas assim como o salmista, nós não devemos pensar que Deus se tornou indiferente, porque se o salmista aqui pensasse que Deus tinha se tornado indiferente, apesar das aparências, ele nem teria escrito esse salmo. Porque qual o sentido de orar a um Deus que de fato é indiferente? Qual o sentido de fazer um cântico, um salmo a um Deus que de fato não se importa comigo? Assim como o salmista, não devemos pensar que Deus se tornou indiferente. Não há nada de errado em falarmos para Deus aquilo que nós sentimos. É o que o salmista está fazendo aqui. O sentimento do salmista é que Deus está longe. Deus não está longe, é óbvio que Deus não está longe, mas esse é o sentimento dele. Que Deus está longe. É óbvio que Deus não se escondeu, mas o sentimento do salmista é que Deus se escondeu. Ou como vários outros salmos colocam, desperta, ó Deus. É óbvio que Deus não estava dormindo. Mas o sentimento do salmista é que Deus está dormindo. Só pode ser que Deus esteja dormindo, porque tudo isso está acontecendo comigo e Deus não faz nada. Então o salmista diz, desperta, Senhor, levanta-te, parece que o Senhor está dormindo aí. Então não há nada de errado em nós falarmos para Deus aquilo que nós sentimos, de que Ele está ausente, de que Ele até mesmo se escondeu de nós quando nós mais precisamos dEle. Mas jamais devemos pensar que de fato Deus seja indiferente. Assim como o salmista, nós devemos enumerar para Deus todas as coisas que nos angustiam. E o verso 2 resume para nós a angústia do salmista. Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre. Talvez o salmista seja um dos pobres que esteja sendo perseguido pelos ímpios. A angústia do salmista é que os ímpios se tornaram tão arrogantes nos seus pecados que passaram a perseguir os pobres com fúria. E aqui está outro gatilho que pode nos levar a pensar que Deus se tornou indiferente. As muitas injustiças que acontecem no mundo. Pense em todas as injustiças que acontecem no mundo. Em todas as coisas ruins, erradas que acontecem no mundo. Pense em todos os pecados terríveis e cruéis e crimes que são cometidos no mundo. E pense como todas as pessoas que cometem esses pecados e crimes ficam ilesos. Os filmes da era de ouro de Hollywood, nos anos 50, 60, eles sempre terminavam dizendo que o crime não compensa.
Mas a impressão que nós temos é que o crime compensa. Porque as pessoas cometem crimes terríveis e nada acontece com elas. Parece que Deus é indiferente, parece que Deus não faz diferença entre os justos e os injustos. Parece que Deus não faz diferença entre os bons e os maus. Se nós combinarmos esses dois gatilhos, a ausência e o silêncio de Deus nos tempos de angústia e as injustiças que acontecem no mundo, nós temos a receita perfeita que nos dará a impressão de que Deus é completamente indiferente a nós e a tudo o que acontece no mundo. Depois nós veremos pelo menos duas razões pelas quais Deus age de tal forma que nos dá a impressão de que Ele é indiferente. Mas antes disso, nós queremos dar atenção às injustiças e violência que os ímpios estavam cometendo contra os pobres, que era o motivo da angústia do salmista aqui. É importante notar que, apesar da aparente indiferença de Deus, o salmista não se mostra indiferente exatamente porque ele sabe que, apesar da aparência, Deus jamais será indiferente. E isso nós percebemos na parte final do versículo 2. Porque depois do salmista aqui denunciar os ímpios na sua arrogância perseguem furiosamente o pobre, o salmista amaldiçoa os ímpios de acordo com a justiça de Deus. Sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. Que os ímpios sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. De Gênesis a Apocalipse, a Escritura nos ensina que, ao julgar os ímpios e pecadores, Deus sempre faz com que os ímpios e pecadores caiam nas armadilhas que eles mesmos prepararam. A gente pode pensar, por exemplo, no livro de Esther. Amã havia preparado uma armadilha para Mordecai. Para que Mordecai fosse enforcado. Mas o que Deus faz? Deus faz com que Amã seja enforcado na própria forca que Amã edificou para Mordecai. Deus fez com que a armadilha de Amã, que Amã caísse na própria armadilha que ele havia criado. E isso a gente vê de Gênesis a Apocalipse. A justiça de Deus sempre faz com que aqueles que armam armadilhas, essas pessoas caiam nas suas próprias armadilhas. É por isso então que eu afirmei aqui que o salmista, no final do versículo 2, amaldiçoa os ímpios de acordo com a justiça de Deus. Que eles sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. Que eles caiam nas próprias armadilhas. Uma das consequências de nos tornarmos indiferentes a Deus é a desobediência. E por isso mesmo nós devemos nos ater aos versículos 13 e 4, porque é neles que nós vemos o que motiva os ímpios nos seus pecados. Os versículos 13 e 4 nos dizem o seguinte: porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma, bendiz o avarento e renuncia ao Senhor. Pela altivez do seu rosto, o ímpio não busca a Deus. Todas as suas cogitações são de que não há Deus. O que motiva o ímpio nos seus pecados, que nesse salmo aqui incluem a fúria e a violência contra o pobre, é o orgulho que o ímpio tem de que a sua alma realmente deseja e cobiça o pecado. O ímpio gloria-se do desejo da sua alma. O ímpio peca e ele orgulha-se do seu pecado. Ele tem orgulho de que a alma dele, de fato, deseja o pecado.
As pessoas, elas não apenas mentem, elas se orgulham de serem mentirosas. Elas não apenas enganam, elas se orgulham de serem enganadoras. Elas não apenas roubam, elas se orgulham de serem ladras. As pessoas não apenas adulteram, elas se orgulham de serem adúlteras. Elas não apenas matam, elas se orgulham de serem assassinas. E a consequência desse orgulho pelo desejo do pecado é o ódio que essas pessoas sentem por Deus, de acordo com o final do versículo 3. Porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma. E como consequência, ele amaldiçoa e renuncia ao Senhor. Vocês perceberam aqui que eu mudei a parte final do versículo 3, né? Para nós aqui diz, bendiz ao avarento e renuncia ao Senhor. Vocês se lembram que algumas pregações atrás, eu afirmei para vocês que o texto original hebraico só tem consoantes. Porque é assim que o hebraico funciona, ele funciona apenas com consoantes. As vogais, elas foram acrescentadas apenas muitos séculos depois de Jesus Cristo. Tanto é que as vogais no hebraico, elas não ficam no meio das consoantes como em português, por exemplo. Por exemplo, em português, a palavra casa, nós temos duas consoantes, a letra C e a letra S, e nós temos duas vogais, a letra A repetida duas vezes. E o A, ele fica no meio, a gente coloca o C, aí a gente coloca a vogal A, depois o S e depois a vogal A de novo. Casa. No hebraico não funciona assim. No hebraico nós teríamos apenas o C e o S, e as vogais seriam sinais ou em cima do C, ou embaixo do C, ou em cima do A, ou abaixo do A. No hebraico, as vogais não deixam a palavra mais comprida. A palavra, ela sempre vai ter o mesmo comprimento. As vogais são sinais que são colocados ou em cima ou embaixo da letra. Se nós rearranjarmos as vogais que foram colocadas no verbo traduzido aqui como bendizer, esse verbo se transforma em amaldiçoar, o que faz muito mais sentido aqui. É por isso que traduções mais modernas colocam o versículo 3 da seguinte forma: porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma, amaldiçoa e renuncia ao Senhor. O avarento, o ímpio é avarento aqui, porque nesse caso o ímpio é aquele que está perseguindo ao pobre. E ele persegue o pobre para roubar as poucas coisas que o pobre tem. Quer dizer, o ímpio, ele é tão avarento que ele quer as poucas coisas, as poucas posses que o pobre tem. O ímpio, ele gloria-se do desejo da sua alma, e como avarento, sendo um avarento, ele amaldiçoa e renuncia ao Senhor. Quem ama o pecado, necessariamente amaldiçoa a Deus, renuncia a Deus, despreza a Deus, insulta a Deus. E quando nós lemos o versículo 4, nós vemos que por causa do seu orgulho, pelo qual ele ama o pecado e odeia Deus, o ímpio vive nesse mundo como se Deus não existisse. Versículo 4, pela altivez do seu rosto, o ímpio não busca a Deus. Todas as suas cogitações são que não há Deus, não existe Deus. Deus não existe. Isso é o que o ímpio cogita. Existem dois tipos de ateísmo.
porque é de ateísmo que nós estamos falando aqui. Existem dois tipos de ateísmo: o ateísmo filosófico e o ateísmo prático. O ateu filosófico é aquela pessoa que não crê na existência de Deus. A existência de Deus é um mito, eu não preciso da existência de Deus para explicar a origem do mundo, a origem do universo, a origem da vida. Eu sei que tudo aconteceu por causa da interação de átomos que começou no Big Bang, e assim foi acontecendo até que as primeiras moléculas formaram os primeiros seres vivos unicelulares, e daí esses seres vivos unicelulares foram evoluindo, e assim por diante, até que surgiu o ser humano, e assim por diante. Eu não preciso de Deus para explicar nada disso. Deus não existe. Esse é o ateu filosófico. É o ateu que muitas vezes se envolve em debates e discussões com pessoas religiosas. Mas existe um outro tipo de ateu, o ateu pragmático. O ateu pragmático é aquele que até crê na existência de Deus, mas ele vive como se Deus não existisse, ou pelo menos ele vive como se o Deus que existe não haveria de julgá-lo. Esse é o ateu prático ou o ateu pragmático. Ele não nega a existência de Deus. Ele crê que Deus existe, mas vive como se Deus não existisse. Vive como se Deus não fosse julgar as pessoas. Desses dois tipos de ateísmo, o ateísmo filosófico e o ateísmo pragmático, qual dos dois você acha que é o mais perigoso e mortal? O pragmático? Não o filosófico, porque o filosófico, a pessoa, ela já afirma que Deus não existe. Sim. O filosófico sabe que ele não crê em Deus e ele não está nem aí para isso. Agora, o pragmático é perigoso exatamente porque a pessoa se engana a si mesma. Ela pensa que tudo que ela precisa é crer que Deus existe. Tudo que ela precisa é crer, como a Xuxa disse, no cara lá de cima. Esses dias eu fui buscar a Agatha na rodoviária, a Agatha entrou no carro e ela começou a cantar aquela música da Xuxa, acho que é da Xuxa, né? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. E eu não sei como é que continua. As pessoas pensam que elas só precisam acreditar no cara lá de cima. Oi? Ela só precisa acreditar no Deus da Xuxa. O Deus que é o cara lá de cima. O ateísmo pragmático, ele pode ser mascarado de religiosidade. O ateísmo pragmático, ele pode ser disfarçado de conservadorismo, como nós vemos no Brasil, por exemplo. Muitos brasileiros que se querem religiosos e conservadores se gabam de que no Brasil a maioria da população é religiosa e conservadora. E estes que se gabam do pretenso
conservadorismo e religiosidade brasileira, eles normalmente citam dois temas controversos que são rejeitados pelo povo brasileiro comum: o aborto e o homossexualismo. Mas eu diria grande coisa, porque o mesmo povo comum que condena o aborto, em muitos casos, também abusa das crianças que não foram abortadas. O mesmo povo comum que condena o aborto, muitas vezes acoberta os abusos cometidos contra as crianças não abortadas. O brasileiro comum rejeita o homossexualismo por puro preconceito, não porque considera que Deus tem o direito de dizer como o sexo deve ser praticado. Não, o brasileiro comum rejeita o homossexualismo por ser preconceituoso. É por isso que o mesmo brasileiro que rejeita o homossexualismo não vê nenhum problema no adultério. Por quê? Porque a preocupação dele ao rejeitar o homossexualismo não é aquilo que Deus tem a dizer acerca do sexo. Não, é simplesmente preconceito. O mesmo brasileiro que rejeita o homossexualismo aprova a prostituição ou a fornicação. O brasileiro médio e comum, reputado por muitos como conservador e religioso, não passa de um ateu pragmático. Diz que crê em Deus, mas de fato não está nem aí para aquilo que Deus diz. Se vê a si mesmo como religioso, mas vive como se Deus não existisse, vive como se Deus não fosse julgá-lo. O brasileiro comum não passa de um ateu pragmático, alguém que até confessa crer em Deus, mas que na prática não vive como se Deus existisse. Não vive como se Deus fosse julgar os pecadores. É por essa causa que o ateísmo pragmático é muito mais perigoso do que o ateísmo filosófico, porque o ateísmo pragmático engana as pessoas. O ateísmo pragmático ensina de que se a pessoa for contra o aborto e contra a agenda gaysista, está tudo bem com ela. Né? Basta ser contra o aborto e contra o kit gay nas escolas e isso está tudo bem com ela. É isso que o ateísmo pragmático ensina. Eu tenho alguns parentes que são ateus pragmáticos. Eu tenho uma tia, irmã da minha mãe, que é exatamente isso. Ela se vê a si mesma como alguém religiosa. Ela se vê a si mesma como alguém que obedece a Deus.
mas no fundo ela vive como se Deus não existisse. E eu creio que vocês devem conhecer muitas pessoas assim. Pessoas que se veem a si mesmas como religiosas. Mas no fundo, não vivem como se Deus de fato existisse. Por que eu estou enfatizando essa questão do ateísmo pragmático aqui, desses ímpios? É exatamente porque quando nos parece que Deus se tornou indiferente, é o ateísmo pragmático que vai tentar nos seduzir. Não o ateísmo filosófico. Nós já vimos dois gatilhos que podem nos levar a nos tornarmos indiferentes com relação a Deus. A ausência e o silêncio de Deus nos tempos de angústia e as injustiças que são cometidas no mundo. Se realmente nos deixarmos convencer de que Deus é indiferente, nós seremos grandemente tentados a viver como se Deus não existisse, ainda que o confessemos com os nossos lábios, ainda que nós digamos que não, eu creio que Deus existe, mas nós seremos tentados a viver como se Deus não existisse. Porque se de fato pensarmos que Deus se tornou indiferente, para que eu vou obedecer a Deus se para Ele não faz diferença entre obedecê-lo e desobedecê-lo? Você pode estar pensando que isso jamais poderia acontecer. Não, capaz. Nenhuma pessoa que crê em Deus, que confessou a Jesus, que se arrependeu dos seus pecados, nenhuma pessoa pode ser seduzida pelo ateísmo pragmático. O que você acha que acontece, ou que aconteceu, com todos aqueles a quem nós chamamos de desviados? Quem são os desviados? Os desviados são aqueles que um dia, em algum momento, professaram fé em Jesus. Em algum momento disseram que se arrependeram dos seus pecados e creram em Jesus. E se batizaram em alguma igreja e começaram a congregar naquela igreja. E daí, de repente, por alguma razão, abandonam a congregação. Esses são os desviados. A grande maioria dos desviados não se torna um ateu filosófico. A grande maioria dos desviados não se desviaram porque pararam de crer de fato que Deus existe. Se tornaram ateus filosóficos. Não, a grande maioria dos desviados continua crendo na existência de Deus. A única questão é que eles passaram a viver como se Deus não existisse. E o que levou esses agora desviados a se desviarem? A falsa impressão que eles tiveram de que Deus é indiferente. Todo desvio, toda pessoa que um dia se disse crente em Jesus e depois se desviou, ela se desviou unicamente porque ela passou a pensar que Deus é indiferente. Ela começou a pensar que para Deus não existe diferença nenhuma entre obedecê-lo ou desobedecê-lo, entre desprezá-lo ou buscá-lo, entre ser um oprimido e oprimir, entre sofrer a injustiça e fazer a injustiça. E, na verdade, nós estamos vivendo dias em que não é nem necessário ocorrer o desvio, entre aspas, porque nós falamos de pessoas desviadas apenas quando essa pessoa para de vir à igreja e não vai a nenhuma outra igreja.
A estes nós chamamos de desviados. Mas na verdade é possível ocorrer o desvio sem que a pessoa deixe de vir à igreja. É possível ser um desviado que congrega, que participa dos cultos, que participa da ceia, que dá o dízimo. É possível ser um desviado dessa forma. Recentemente eu tive notícias de algumas pessoas que no passado estiveram aqui, que no passado eram membros dessa igreja e que agora congregam em outra igreja na qual os seus pecados são abençoados. Pessoas que um dia vieram aqui, pessoas que conviveram conosco, que hoje vão a uma igreja cujo pastor ou cujos pastores dizem que nós não estamos debaixo da lei. Nós estamos debaixo da graça. Isso significa que não é mais necessário obedecer a Deus. Isso significa que é possível pecar livremente. Na verdade, nós devemos pecar, porque onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Então, o que nós devemos fazer para que a graça de Deus superabunde cada vez mais nas nossas vidas? Nós devemos pecar cada vez mais. É isso que essa igreja ensina. Aparentemente, eles não leram todo o capítulo que Paulo escreveu lá em Romanos 6, porque Paulo, ele rebate exatamente esse argumento. Ele diz, bom, já que a graça superabundou onde abundou o pecado, isso quer dizer que nós devemos pecar ainda mais para que a graça abunde mais ainda? Não. Mas é isso que essa igreja ensina. Pessoas que estiveram aqui conosco. Pessoas a quem nós chamamos de irmãos no passado. É óbvio que essas pessoas estão desviadas. Toda essa igreja está desviada. Mas na cabeça delas, está tudo bem. Na mente delas, não existe nada de errado com o estilo de vida que elas estão vivendo. Porque para essa igreja, para esses pastores, e para as pessoas que um dia estiveram aqui conosco e hoje estão nessa igreja, para eles Deus é indiferente. Para eles Deus se tornou indiferente. Para eles Deus não faz diferença entre alguém que o obedece e alguém que o desobedece. Deus não faz diferença entre aqueles que não pecam e aqueles que pecam. Deus não faz diferença entre fazer a injustiça e fazer aquilo que é justo. Essas pessoas pensam que estão firmes no caminho de Deus, mas elas vivem como se Deus de fato não existisse. Tudo porque elas pensaram que Deus é indiferente. Não seja seduzido pelo ateísmo pragmático. Não pense que Deus não vai te julgar por tudo aquilo que você fizer.
Continue buscando refúgio e salvação em Jesus, crendo nele como teu Salvador e obedecendo-o como teu Senhor. E ainda que te pareça que Deus tenha se tornado indiferente, não julgue a Deus pelas aparências. Jesus disse que nós nunca devemos julgar pelas aparências, mas pela reta justiça. Nós nunca devemos julgar as coisas por aquilo que elas parecem ser, mas por aquilo que a palavra nos diz que elas são. Não julgue a Deus pela aparência que você está tendo de Deus, de que Ele se tornou indiferente. Não se deixe levar pelas aparências, mas seja guiado pela verdade da palavra de Deus. E a verdade da palavra de Deus te ensina de que Deus nunca e jamais será indiferente. Não te torne indiferente e não se faça semelhante aos ímpios que amam os seus pecados e odeiam a Deus, porque ainda que eles prosperem, no final o estilo de vida deles lhes será, ou melhor, lhes trará tormento. Versículo 5, os seus caminhos atormentam sempre, atormentam os outros com certeza, porque eles fazem o mal, eles perseguem o pobre com violência e com fúria, mas no final os seus próprios caminhos atormentarão a eles mesmos. Os teus juízos, os juízos de Deus, estão longe da vista deles, em grande altura, e desprezam os seus inimigos. Os ímpios, eles desprezam os inimigos que eles estão fazendo ao longo da sua vida. E eles não percebem que nos juízos de Deus, Deus usa os inimigos para punir os ímpios. Eles não percebem isso. O juízo de Deus estão longe deles. Eles não conseguem alcançar o juízo de Deus. Eles não percebem que os inimigos que eles estão colecionando ao longo da vida, um dia se voltarão contra eles. Eles não percebem que o mal que eles praticaram um dia vai se voltar contra eles. Versículo 6, diz em seu coração, não serei abalado porque nunca me verei na adversidade. Como eles não percebem o juízo de Deus, eles se confortam e se consolam com palavras falsas e vazias, dizendo que jamais serão abalados, de que jamais verão nenhum tipo de adversidade. E por estarem bem seguros de si, os ímpios, eles usam as suas palavras para enganar os pobres, eles criam ciladas e armadilhas para, sem nenhuma compaixão, matar e roubar os pobres. Versículos 7, 8, 9 e 10. A sua boca está cheia de maldições, de enganos e de astúcia. Debaixo da sua língua há malícia e maldade. Põe-se de emboscada nas aldeias, nos lugares ocultos mata o inocente, os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre, arma ciladas no esconderijo como o leão no seu covil, arma ciladas para roubar o pobre, rouba o pobre prendendo na sua rede, encolhe-se e abaixa-se para que os pobres caiam em suas fortes garras. Por estarem bem seguros de si, os ímpios usam as suas palavras para enganarem os pobres. Eles criam ciladas e armadilhas para, sem nenhuma compaixão, matar os pobres e depois roubar os seus bens. E enquanto matam o pobre para roubar os seus bens, eles dizem em seu coração, no versículo 11, Deus esqueceu-se, cobriu o seu rosto, Deus está com o rosto coberto, Deus nunca vai ver isso, Deus nunca vai ver que nós estamos mentindo, e enganando, e matando, e roubando. Eles dizem que Deus se tornou indiferente.
Deus não vê e Deus nem se importa em ver. Enquanto matam o pobre para roubar os seus bens, eles dizem para si mesmos que Deus é indiferente para tudo aquilo que eles fazem. Deus não se importa com os nossos roubos. Deus não se importa de que nós estamos matando o pobre para roubar os seus bens. E aparentemente eles estão corretos. Aparentemente eles estão corretos. Aparentemente Deus não se importa que eles estão matando e roubando. Porque enquanto tudo isso está acontecendo, roubos e mortes, Deus aparentemente estava longe. Como disse o salmista no versículo 1. Aparentemente os ímpios estão certos. Deus não se importa, Deus não está vendo, Deus nem se importa em ver, Deus não quer tomar conhecimento disso, Deus não faz diferença entre o pobre que é morto e roubado e entre o ímpio que rouba e mata o pobre. Deus não faz diferença entre um e o outro. Para Deus não existe diferença entre a pessoa que faz o bem e a pessoa que faz o mal. Aparentemente eles estão corretos, porque Deus está em silêncio. Deus se afastou nos tempos de angústia. Os tempos de angústia vieram, os tempos nos quais os ímpios matam, perseguem e roubam os pobres. Os tempos de angústia chegaram, mas Deus se escondeu. Deus está longe, Deus não está fazendo nada. Aparentemente os ímpios estão certos, Deus se tornou indiferente. Deus orava, ou melhor, o salmista estava orando a Deus para que Deus salvasse os oprimidos e os pobres das mãos dos ímpios, mas parecia que Deus se escondia. Parecia que Deus estava se escondendo nesses tempos de angústia. Por que Deus faz isso? Por que muitas vezes Deus age dessa forma? Porque Deus, muitas vezes, nos dá a impressão de que Ele se tornou indiferente. Porque muitas vezes, quando nós mais precisamos de Deus, nos momentos de angústia, Deus se faz ausente, Deus se faz silencioso, Deus foge de nós em vez de nos ajudar. Porque muitas vezes Deus permite que os ímpios façam o mal impunemente. Por que Deus permite que os ímpios roubam o pobre? Por que Deus permite que os ímpios não apenas roubem o pobre, mas matam o pobre para depois roubá-lo? Por que Deus age dessa forma? Nós sabemos que Deus não se tornou indiferente, porque a palavra de Deus nos diz que Deus jamais pode ser indiferente. Mas por que Deus age dessa forma? O salmista, ele não está preocupado com essas perguntas que eu acabei de fazer. E por isso mesmo ele não responde essas perguntas. Mas nós podemos dar uma resposta rápida para cada uma delas, com base no restante da Escritura. São duas perguntas. Por que quando os tempos de angústia chegam e nós oramos a Deus, muitas vezes Deus fica silencioso e é como se Ele estivesse fugindo de nós? E a segunda pergunta é por que Deus permite que muitas vezes os ímpios façam o mal e fiquem impunes? Muitas vezes, quando enfrentamos períodos de angústia, a nossa experiência é a mesma experiência do salmista, aqui no versículo 10. Deus fica em silêncio, parece que Deus se afastou de nós, parece que Deus fugiu de nós. Mas Deus faz isso
Deus fica em silêncio, nos dando a impressão de que Ele fugiu de nós, para que nós tenhamos consciência do tamanho da nossa fé. Porque facilmente nós nos enganamos. Facilmente nós pensamos que a nossa fé é grande. Com muita facilidade nós pensamos que a nossa fé em Deus é inabalável. E Deus tem que fazer conosco aquilo que Jesus fez com Pedro. O que Jesus fez com Pedro? Está lá Jesus andando por sobre as águas, e os discípulos estão com medo, porque eles acham que é um fantasma. Na mitologia hebraica, se tu visse o fantasma, era porque tu ia morrer. Era um mau presságio ver um fantasma. Por isso então eles ficam assustados. Eles estão no meio de uma tempestade e daqui a pouco eles veem um fantasma. Eles pensam, pronto, vamos morrer. E daí Jesus se apresenta a eles. Jesus diz, não, eu não sou um fantasma, eu sou Jesus. E daí Pedro diz, Jesus, se és tu mesmo, ordena que eu vá até o Senhor andando por sobre as águas também, como o Senhor está andando. E Jesus diz, tá bom, vem. E Pedro sai do barco e começa a andar por sobre as águas. Só que Pedro era como todos nós somos. Pedro pensava mais de si mesmo do que de fato ele era. Pedro pensava que ele tinha mais fé do que os demais discípulos. Assim como nós pensamos também. Talvez nós não falemos isso em voz alta, né? Eu não falo para o André, André, a minha fé é muito maior que a tua, André. Tu nunca vai chegar aos meus pés. Eu não falo isso porque isso obviamente seria orgulho, mas eu penso isso. E vocês também pensam isso. Com relação a mim e com relação a uns aos outros. É por isso que nós facilmente nos julgamos uns aos outros. E Pedro está andando por sobre as águas e daqui a pouco ele começa a afundar. Por quê? Porque a fé de Pedro não era tão grande assim. Ele começou a reparar nas circunstâncias ao redor dele. Ele começou a reparar na violência das ondas. Ele começou a reparar na violência do vento. Ele começou a afundar. E aí Jesus vai até ele, puxa Pedro para cima e diz, homem de pouca fé, por que tu duvidou? É isso que Deus tem que fazer conosco para nos mostrar que nós não somos tão fortes quanto pensamos que somos. Que a nossa fé não é tão grande assim, que a nossa fé não é tão inabalável assim. É nos momentos de angústia em que nós oramos a Deus e Deus permanece em silêncio, como se Ele estivesse se escondendo de nós, são nesses momentos que nós percebemos o quão frágil é a nossa fé.
Deus quer fortalecer a nossa fé nele. E é por isso que de tempos em tempos, ele aparentemente se afasta de nós quando nós mais precisamos dele. Para que nós aprendamos a viver de fato pela fé e não por aquilo que nós vemos. A prova da verdadeira fé não é orar e a coisa acontece instantaneamente. A prova da verdadeira fé é orar e nada acontece. E continuar orando e nada acontece. Isso por 1, 2, 3 dias, 1, 2, 3 meses, 1, 2, 3 anos. É continuar orando sem ver nada acontecer. Por quê? É fácil orar e acontecer a coisa acontecer imediatamente. Eu não preciso de muita fé, né? Porque aconteceu imediatamente. Agora, continuar orando quando a coisa não acontece e não desistir de orar quando a coisa não acontece, aí sim é o teste da fé. Porque a pessoa continua crendo apesar das aparências. Essa pessoa de fato está vivendo por fé e não por aquilo que ela está vendo, porque tudo que ela vê é que não está acontecendo aquilo que ela está pedindo. A gente sempre vê as coisas de forma contrária. A gente sempre pensa que a grande fé é aquela que ora e acontece. Mas a prova da verdadeira fé é continuar firme, apesar de não estar acontecendo aquilo que nós estamos pedindo. A verdadeira fé é a fé desse salmista aqui. Provavelmente ele é um desses pobres que está sendo roubado pelos ímpios, está inclusive, corre o perigo inclusive de ser assassinado pelos ímpios para ter os seus bens roubados. Ele está orando a Deus e Deus não está fazendo nada. Deus se afastou. Deus fugiu nos tempos de angústia. A prova da verdadeira fé é escrever esse salmo quando parece que Deus se tornou indiferente. Nós devemos aprender a viver de fato pela fé. Não por aquilo que nós vemos, não por aquilo que nós sentimos. Deus quer que nós aprendamos a perseverança na oração. E a única forma de aprender a perseverança na oração é por meio do silêncio de Deus. A única forma de aprender a perseverança. Isso Jesus deixou bem claro em 2 parábolas. A parábola do juiz iníquo e a parábola do homem que bate na porta lá da casa do seu amigo pedindo um pão. Nessas 2 parábolas, Jesus ensina o valor da perseverança na oração. Apesar das aparências, porque pelas aparências, aquela viúva, ela estava todo dia ela ia até o juiz pedir que o juiz julgasse a causa dela. E se ela fosse julgar pelas aparências, aquele juiz jamais faria o que ela estava pedindo, porque era um juiz injusto. Era um juiz que não estava nem aí para a justiça. Ele não temia Deus. Era um juiz corrupto. E ainda assim, ela continuava todo dia indo até o juiz
pedindo que ele julgasse a causa dela. Na outra parábola, o homem está batendo na porta de seu amigo porque ele precisa um pouco de pão e o amigo não está querendo dar o pão. E o cara insiste, continua batendo na porta. Para que nós aprendamos a perseverança na oração, Deus muitas vezes vai ficar em silêncio. Deus muitas vezes vai nos dar a impressão de que de fato Ele nos abandonou. De que de fato Ele está ausente, de que de fato Ele se tornou indiferente. Mas aí a gente pode pensar, tá bom, Deus faz isso, mas ao fazer isso Deus não corre o risco de escandalizar muitos dos seus filhos? Deus não corre o risco de causar o desvio de muitos dos seus filhos? Não. Deus corre o risco de causar escândalo e o desvio de pessoas que pensam que são filhos de Deus, mas nunca foram. Isso sim. O silêncio de Deus e a ausência de Deus vai causar o escândalo nas pessoas que falsamente professam fé em Jesus, nas pessoas que se auto-enganaram pensando que eram filhos de Deus, mas de fato nunca foram. Essas pessoas sim vão se escandalizar, essas pessoas sim vão se desviar, porque a fé delas nunca esteve em Deus. Elas nunca andaram de fato pela fé. Elas andavam apenas por aquilo que elas viam, apenas por aquilo que elas sentiam. Porque se a gente pensar na parábola do semeador, 3 terrenos que aparentemente frutificam. O solo rochoso, o solo entre espinhos e a boa terra. Os 3, a semente germina, a semente nasce, se torna uma planta. A questão é que tanto o solo rochoso quanto o solo entre espinhos, eles vivem não pela fé, mas por aquilo que veem, por aquilo que sentem. O solo rochoso, ele se desvia por quê? Por causa das dificuldades. Por causa das perseguições. Ele não vive pela fé, ele vive por aquilo que ele vê, ele vive por aquilo que ele sente, ele começou a sentir qual é o preço de seguir a Jesus. Ele começou a perceber o preço da perseguição, da afronta. E então, ele se dizia, ele nunca de fato viveu pela fé. A fé dele não estava em Deus, a fé dele estava nas circunstâncias favoráveis. Quando as circunstâncias deixaram de ser favoráveis, ele se desviou. Da mesma forma, o terreno entre espinhos. O terreno entre espinhos começou a ser seduzido pelas riquezas, pelos deleites, pelos prazeres dessa vida. A fé dele nunca esteve em Deus, a fé dele esteve na comodidade. No que Deus poderia providenciar para ele. E quando ele percebeu que o pecado pode providenciar mais coisas do que Deus, ele se desvia em direção ao pecado. Então Deus não corre o risco de causar escândalo nos seus filhos, Deus não corre o risco de causar o desvio dos seus filhos, porque a fé daqueles que de fato são filhos de Deus é uma fé que não está posta nas circunstâncias. É uma fé que de fato está posta em Deus. O Filho de Deus não vive pelas aparências, o Filho de Deus não vive por aquilo que vê, nem por aquilo que sente. Então os únicos que se escandalizam com o silêncio de Deus, os únicos que se escandalizam e se desviam pela aparente ausência de Deus, são aqueles que nunca foram filhos de Deus.
que aqui nós encontramos a resposta do porquê muitas vezes Deus permite que os ímpios cometam injustiças de forma impune. Por que Deus permite as injustiças? Por que Deus não pune os ímpios e os injustos? Na sua graça e misericórdia, Deus não julga os ímpios imediatamente. Deus lhes dá tempo para que eles possam se arrepender. Porque se Deus, de fato, fosse julgar todos os ímpios de forma imediata, não haveria arrependimento. Né? Imagina que Deus fosse punir com a morte a todos os pecadores de forma imediata. Nenhum de nós seria salvo, né? Porque Deus teria nos matado no primeiro pecado que nós cometemos na nossa vida. Deus não pune os ímpios de forma imediata. Deus permite que muitas vezes os ímpios permaneçam cometendo injustiças de forma impune, exatamente porque Deus está dando tempo para que haja arrependimento. Então, aquilo que nós percebemos como sendo a indiferença de Deus, na verdade é a graça e a misericórdia de Deus, tanto com relação a nós que somos seus filhos, tanto com relação, como também com relação àqueles que são pecadores. Com relação a nós, a ausência de Deus, o silêncio de Deus, é a graça e a misericórdia de Deus trabalhando em nós para que a nossa fé nele seja fortalecida. Com relação aos ímpios, a aparente indiferença de Deus é a graça e a misericórdia de Deus dando tempo para que eles venham se arrepender. Se você, então, diante da aparente indiferença de Deus, se você está se sentindo tentado em direção à indiferença, se você, ao perceber que talvez Deus tenha se tornado indiferente, você está sendo levado em indiferença àquilo que nós chamamos aqui de ateísmo pragmático, em direção ao pecado e à desobediência a Deus, volte-se mais uma vez para Deus com arrependimento, confessando a Deus todas as coisas que passam pela tua mente. Se a você parece que Deus está sendo indiferente e você se sente tentado em direção à desobediência, confesse isso a Deus. Diga a Deus tudo aquilo que se passa pela tua mente. Diga a Deus, olha, o Senhor está vendo como eu estou sendo tentado em direção à obediência, porque de fato a impressão que eu tenho é que para o Senhor não existe diferença entre obedecer e desobedecer. Confesse isso a Deus. Seja franco com Deus na tua oração. E ao fazer isso, ao confessar a Deus essa tentação, jamais deixe de obedecer a Deus por causa da aparente indiferença dele, porque indiferente Deus nunca é e jamais será. Aquilo que muitas vezes nós vemos como indiferença da parte de Deus, nada mais é do que a graça e a misericórdia de Deus. Jamais deixe de obedecer a Deus por causa da aparente indiferença dele, porque indiferente Deus nunca é e jamais será. E sabendo que Deus jamais é indiferente, você jamais deve deixar de orar a Ele. Porque essa é a segunda tentação. A primeira tentação, ao pensarmos que Deus é indiferente, é a tentação de não obedecermos a Deus. A segunda tentação é a tentação de não orarmos mais a Deus.
Pelo contrário, em vez de deixar de orar a Deus, você deve orar a Deus com ainda mais ousadia. Versículo 12. Levanta-te, Senhor. Ó Deus, levanta tua mão, não te esqueça dos humildes. Junto com o salmista, ore para que Deus se levante. Você tem a impressão que Deus está dormindo? Ore para que Deus se levante. Ore para que Deus levante as suas mãos para que Ele não se esqueça dos humildes que estão sendo destruídos pelos ímpios. Versículo 13. Por que blasfema o ímpio de Deus, dizendo no seu coração que tu não o esquadrinharás? Argumente com Deus na tua oração, reafirmando que Deus não pode se deixar blasfemar pelos ímpios. Argumente com Deus de que Deus não pode se deixar escarnecer. De que Deus é o Deus que faz com que as pessoas colham aquilo que elas plantaram. Fale para Deus que Ele não pode se deixar blasfemar pelos ímpios, que pensam que Deus não os responsabilizará pelos pecados cometidos. Versículo 14. Tu o viste porque atentas para o trabalho e enfado, para o retribuir com as tuas mãos. A ti o pobre se encomenda, tu és o auxílio do órfão. Cite para Deus o que Ele mesmo disse de si mesmo na sua palavra. Deus diz na sua palavra que Ele está atento ao sofrimento. Deus diz na sua palavra que Ele está preparado para proteger os pobres e os indefesos. Então cite a palavra de Deus de volta para Deus. Versículo 15. Quebra o braço do ímpio e malvado, busca a sua impiedade até que nenhuma encontres. Fale para Deus que Deus, Ele mesmo disse que Ele se gloria de fazer a diferença entre o ímpio e o justo, e que na sua justiça Deus castigará os ímpios até o final, até que a impiedade não seja mais encontrada neles. Fale para Deus que Deus, na sua palavra, o próprio Deus revelou de si mesmo que Ele é o tipo de Deus que castiga os ímpios até que os ímpios não sejam mais ímpios, ou porque eles tenham morrido, ou porque eles tenham se arrependido. Porque é isso que o versículo 15 fala, que quebra o braço do ímpio e malvado. Busque nele a impiedade até que não haja mais impiedade nele. Quer dizer, castigue ele até o final, até que não haja mais impiedade nele, seja por ele ter morrido, seja por ele ter se arrependido. Versículos 16, 17 e 18. O Senhor é rei eterno, da sua terra perecerão os gentios. Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos, confortarás os seus corações, os teus ouvidos estarão abertos para eles, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem da terra não prossiga mais em usar da violência. Ore a Deus afirmando que, como o rei eterno e justo que Ele é, Ele deve ouvir as orações dos mansos e confortá-los. Ele deve lhes fazer justiça, enquanto pune os ímpios, opressores e violentos. E que Ele deve fazer isso até que o homem da terra não prossiga mais em usar da violência. Até que todos tenham se convertido ou morrido. Aqui nós temos um exemplo de oração que deve ser feita quando nós somos atacados com a impressão de que Deus se tornou indiferente. Vocês percebem que é uma oração ousada.
É uma oração no qual o salmista pede que Deus castigue os ímpios até o final, até que não haja mais impiedade neles. Até que ninguém na terra se atreva a usar de violência novamente. Talvez a angústia que você esteja enfrentando não seja essa. Talvez vocês não estejam enfrentando a mesma angústia que o salmista aqui está enfrentando. Mas permanece o fato de que a tua oração a Deus sempre deve ser uma oração ousada. Quanto mais Deus te parecer indiferente, mais ousada tem que ser a tua oração. Quanto mais Deus te parecer distante, mais ousada tem que ser a tua oração. E por oração ousada, eu quero dizer uma oração que cita de volta para Deus aquilo que Deus mesmo afirmou de si mesmo. Que é o que o salmista está fazendo aqui. O salmista não tirou essas coisas da sua própria cabeça. O salmista está pensando unicamente de acordo com aquilo que a lei de Deus determina. O salmista está pensando simplesmente no caráter de Deus. Deus não é um Deus injusto, Deus não é um Deus que pode ver o pecado sendo cometido de forma impune. Deus não é um Deus que vê o pobre e o indefeso sendo morto e violentado e roubado e não fazer nada. Deus não é um Deus que tem prazer na injustiça. Deus tem prazer quando a injustiça é condenada e quando a justiça é retribuída. Toda e qualquer porção da Escritura que se aplica às angústias que sentimos devem ser citadas de volta para Deus, assim como o salmista faz aqui. Não deixe que o silêncio de Deus e a sua aparente ausência e indiferença te desanimem de orar a Ele. Pelo contrário, quanto mais Deus te parecer indiferente e distante, mais a tua oração deve ser ousada, mais a tua oração deve ser feita de acordo com a palavra de Deus. Tendo a certeza de que a qualquer momento Deus vai responder a tua oração. Jamais deixe de orar a Deus por causa da aparente indiferença dele, porque indiferente Deus nunca é e jamais será. Muito mais do que nós, Deus sabe fazer a diferença entre uma circunstância boa e uma circunstância ruim. Muito mais do que nós, Deus sabe reconhecer a diferença entre algo bom e algo mal, entre algo desejável e algo indesejável. Por isso mesmo, nós jamais devemos pensar que Deus é indiferente. Nós jamais devemos pensar que Deus se tornou indiferente a nós e às nossas circunstâncias. O que muitas vezes nós percebemos como indiferença é, na verdade, a graça e a misericórdia de Deus agindo a nosso favor, no fortalecimento da nossa fé e também agindo a favor dos pecadores, dando tempo para que eles se arrependam. Deus jamais é indiferente com relação a nós. Então, nós jamais devemos ser indiferentes em relação
a Ele. Em vez de nos tornarmos indiferentes, desistindo de obedecê-lo e desistindo de orar a Ele, nós devemos nos esforçar ainda mais para obedecê-lo e nós devemos orar com ainda maior ousadia. Jamais deixe de obedecer a Deus, nem de orar a Ele por pensar que Ele está distante, por pensar que Ele se tornou indiferente. Deus nunca é indiferente, exatamente porque a glória dele é fazer diferença entre aqueles que o obedecem e aqueles que os obedecem, entre aqueles que o buscam e aqueles que o desprezam, entre aqueles que são oprimidos por causa dele e aqueles que oprimem, aqueles que sofrem a injustiça por causa dele e aqueles que fazem a injustiça. Permaneça firme até o final. E logo você verá Deus respondendo às suas orações, te ajudando nos tempos de angústia e fazendo justiça contra os ímpios, os opressores e os pecadores. Jamais deixe de obedecer e orar a Deus por pensar que Ele é indiferente, porque indiferente Deus jamais será. Indiferente Deus jamais será. Amém.